Papa faz sua primeira declaração contra LGBTs e choca um total de 0 pessoas. Bolsonaro e Carla Zambelli combinam vídeos dizendo que não vão sobreviver na cadeia. MC Pipoquinha avisa que vai abandonar a carreira de cantora. Ex-BBB Ariadna perde processo contra Ratinho. Ludmilla vence processo contra Marcão do Povo. Luigi Mangione ganha um musical sobre sua vida. Essas e outras no nosso Rolim de Notícias agora no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal de notícias, onde compilamos tudo que rolou durante a semana e a gente dá uma opinião ou outra. Não esquece de seguir o canal, colocar o seu dedinho aqui, porque tem vídeo todos os dias aqui de segunda a domingo. E aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se pra você mandar sempre um agradinho, um dinheirinho, um aqué qualquer pra gente continuar fazendo vídeos legais. E vamos de notícias. Papa versus LGBT. Pois é, temos finalmente a fala do Papa sobre nós, LGBTs. O pontífice encontrou-se com o corpo diplomático da Igreja Católica, indicando as diretrizes do pontificado e os pilares da ação missionária da Igreja e da obra da diplomacia da Santa Sé. Disse ele: é dever daqueles que têm responsabilidade no governo trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Pode ser feito, antes de mais nada, investindo na família, fundada na união estável entre um homem e uma mulher. O pontífice também apelou para uma ação coletiva de proteger a dignidade de cada pessoa, especialmente a mais frágil e indefesa, desde o nasciturno até o idoso, desde o doente ao desempregado, sejam eles cidadãos ou imigrantes. Robert Prevost se tornou o novo líder da Igreja Católica agora, adotando o nome de Papa Leão XIV. Aos 69 anos, Prevost sucede o Francisco em um momento de muito forte e intenso debate sobre os rumos da Igreja, especialmente no que diz respeito a temas como diversidade e inclusão. Vale lembrar que em um discurso feito em 2012 num grupo de bispos, Prevost lamentou a mídia e a cultura ocidental que estariam promovendo simpatia por crenças e práticas contrárias ao evangelho, mencionando diretamente o estilo de vida homossexual e famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos. Como eu já disse em outras redes sociais, essa notícia era aguardada, mas não deveria, porque nós LGBTs devemos seguir a nossa vida adotando, criando, casando, amando, desfrutando das leis, queira o Papa ou não, ele não tem poder sobre nossas decisões. Não vou sobreviver. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL disse nessa sexta-feira, agora no dia 16, que não pretende sair do Brasil, até porque ele nem pode, né? E que podem prendê-lo, apesar de acreditar que vai morrer na cadeia e que não vai demorar, pois ele já tem 70 anos e acaba de passar por uma cirurgia muito complicada. A fala dele ocorreu durante uma live para a rádio Auriverde Brasil e foi em referência ao processo em que Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal, o STF, acusado de liderar uma suposta tentativa de golpe de Estado contra a vitória de Lula em 2022. Vamos ver o chororô do Bolsonaro. Eu com 40 anos de cadeia no lombo, né? Não tem recurso para lugar nenhum. Eu vou morrer na cadeia. Qual o crime? Crime impossível. Golpe da Disney, junto com o Pateta, com a Minnie, com o Pato Donald, que eu tava lá em Orlando, né? Programou esse golpe aí. Todo mundo vivia de harmonia aqui em Brasília. Nós acabamos com a harmonia. Em consequência, 40 anos de cadeia no Bolsonaro, no golpe da Disney, porque eu tava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil. Me prendam, pô. Tá previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Eu tô com 70 já, quase morri na última cirurgia. Como sabemos, Jair Bolsonaro é réu em um processo que investiga aí uma trama golpista armada em 2022 para evitar a posse do presidente Lula. O ex-presidente é acusado dos seguintes crimes, eu adoro lembrar isso: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima. Deterioração do patrimônio tombado. Caso condenado, ele poderá receber uma pena de mais de 40 anos de prisão. Estamos aí na torcida. Mais uma que não vai sobreviver? Bem, como sabemos, Carla Zambelli foi condenada por unanimidade por crimes contra a pátria praticados aí no 8 de janeiro. O advogado dela, o Daniel Bialski, defensor da deputada do PL, disse nessa sexta-feira, agora dia 16, que aguarda documentos médicos para pedir ao STF o cumprimento da pena em prisão domiciliar para a parlamentar, que deve perder o mandato também. Na quinta-feira, no dia 15, a deputada chamou a decisão de injustiça e afirmou que não sobreviveria na cadeia e apelou à Câmara para que a sentença do STF fosse revertida. Vamos assistir o chororô da Carla Zambelli. Eu sigo lei, eu sigo ordem judicial. Se acontecer de ter a prisão, eu vou me apresentar para a prisão.
mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada, com constantes. Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Bem, amiga, eu falei com alguns amigos médicos e eles disseram que não há nada em sua condição que a impeça de ser presa. Vai ser feliz na cadeia. Não foi de arrasta. Olha só, depois de passar mal 2 vezes durante atos públicos essa semana, o líder da extrema-direita de Portugal, o André Ventura, a gente já falou dele aqui, disse nessa sexta-feira, dia 16, que vai interromper a sua campanha para as eleições em Portugal, que ocorrem hoje, no dia 18, quando este vídeo está indo ao ar. No dia 13, ele passou mal, caiu durante uma entrevista coletiva. Assistam. Chega! Porque temos que acabar com este país em que andam a viver... Peço, por favor, saia do palco, por favor. Saia do palco, por favor. Já no dia 15, durante uma caminhada com apoiadores, Ventura passou mal novamente e caiu. Assistam. Continuamos. André. Vamos continuar. Vamos continuar, afinal. Afastem! Então, depois de tanto desmaio, Ventura fez um anúncio em um vídeo gravado em sua cama após receber alta de um hospital. Assistam. Olá a todos, bom dia. Já saí do hospital de Setúbal, correu tudo bem, já estou medicado, estou e fui acompanhado, portanto estou pronto para continuar a lutar. Ainda com cuidado. Hoje é o último dia de campanha eleitoral. Vocês podem imaginar o que é que me custa não estar na campanha eleitoral fisicamente. O nosso grupo está em grande força por todo o país. A nossa comitiva nacional está no Mercado do Livramento em Setúbal. Vão descer o chiado à mesma, como grande partido que somos, para ganhar estas eleições. Não é por eu estar mais ou menos debilitado que nós não temos que acabar com a corrupção. Não é por eu estar mais ou menos debilitado que nós não temos que acabar com a imigração descontrolada no nosso país. Não é por eu estar mais ou menos debilitado que nós não temos que acabar com esta mama de subsídio à dependência e de subsídio a dependentes que, aliás, tentaram acabar com a nossa campanha política. Por isso, eu queria desejar-vos muita força para o dia de hoje, dizer que estou convosco em todo o país, em cada uma das ruas mais pequenas, das terras mais pequenas do nosso país. Eu sinto que vocês estão aí a fazer campanha. Os números mostram que vamos ter um grande resultado. É preciso hoje fazer uma grande campanha, a dizer às pessoas que vamos ganhar, que queremos ganhar, que ninguém fica em casa, e é preciso ir votar no domingo. Muita força, pessoal, estamos juntos, vamos ter um grande resultado no próximo domingo. Até lá. Segundo os médicos, a suspeita é de que provavelmente ele teve outro espasmo esofágico causado pelo refluxo gástrico da pressão alta, motivo que levou o primeiro desmaio. Ventura é o Bolsonaro deles lá, tá? Ele defende que bandido bom é bandido morto, castração química, diz que vai limpar o país, ou seja, ele odeia imigrantes e outras questões da extrema-direita, provando que vaso ruim não quebra. Médico preso. O médico e ex-vereador de São Gonçalo, Armando Marins, foi preso em flagrante agora nessa sexta-feira, dia 16, depois que diversos produtos vencidos foram encontrados em sua clínica durante uma busca da Polícia Civil no Rio de Janeiro. O local foi interditado. O Armando é investigado pela morte de uma paciente lá em São Gonçalo, na região metropolitana, e durante a prisão, ele manda um beijinho para as câmeras. Assistam. Priscila dos Santos Nascimento, de 42 anos, tinha feito um tratamento para varizes e teve complicações e morreu de infecção generalizada. A polícia investiga se ele aplicou um produto violado e vencido na paciente, que morreu agora em março desse ano. Na manhã desse dia 15, ele se apresentou espontaneamente à unidade policial para prestar depoimento. E durante o depoimento, o delegado deu voz de prisão ao médico após a confirmação de que ele havia sim acumulado e usado medicamentos vencidos na sua clínica, podendo colocar a vida de pessoas em risco. Durante a vistoria na clínica, os agentes encontraram diversos medicamentos vencidos e armazenados de forma irregular. Inclusive, tinha uma mala de medicamento dentro de uma geladeira desligada, alguns medicamentos sem rótulos e outros guardados dentro de um banheiro. Além do beijinho que ele mandou para as câmeras, ele não deu nenhuma declaração à imprensa.
Fim de carreira. MC Pipoquinha surpreendeu os fãs, ó que surpresa, ao revelar que vai encerrar sua carreira ainda este ano. Nossa, que alívio pra gente. Em um desabafo nas redes sociais, a cantora disse que o contrato atual termina em outubro e que não tem mais interesse em continuar na música. Mas que música, mulher? Vamos assistir aí MC Pipoquinha dando seu anúncio. Gente, você sente falta do meu sucesso que nem antes? Então, eu quero encerrar minha carreira, o meu contrato acaba agora em outubro. Então eu não tô fazendo tanto sucesso que nem antes, eu tô dando uma amenizada. Que pra mim fazer sucesso eu tenho que querer, né? Eu tenho que engajar, eu tenho que fazer polêmica. Eu tô bem sossegada, bem tranquila. Hoje eu tô em Cuiabá, tô realizando minhas últimas datas como cantora de funk e... Ai, gente, já fiquei muito rica, sabe? Já tenho muito dinheiro. Não quero mais ficar cantando, fazendo fama e sendo tão famosa assim. Eu já consegui comprar muitas casas, muitos carros e agora eu vou sumir. Eu vim, peguei o dinheiro de todo mundo e tô caindo fora. A gente fica muito feliz com essa notícia, mesmo se questionando. Que carreira? Amante de traficante. Apontada por investigações envolvendo a facção criminosa Terceiro Comando Puro, que é o TCP, a travesti Luana Rabelo, conhecida como Mulher Gato, usou as suas redes sociais para afirmar que vai à justiça pela divisão dos bens deixados pelo traficante Thiago da Silva Fole, mais conhecido como o TH. Ele era um dos chefões do Terceiro Comando Puro e foi morto na última terça-feira, agora no dia 15, após um confronto aí com a polícia, que era das operações do Batalhão Especial BOP, lá no Rio de Janeiro. Segundo Luana, a relação com o traficante não era apenas de cunho sexual, mas também marcada por cumplicidade e parceria em diversos momentos da vida do criminoso. Que lindo, né, gente? Uma história de amor. Em sua declaração, a Mulher Gato afirmou que participou ativamente da rotina de TH e que por isso teria direito a parte das conquistas que ele acumulou ao longo dos anos. Disse a gata: "Eu estava com ele nos momentos mais difíceis, fiz parte da caminhada dele, não vou ficar de mãos abanando agora." Que legal, né, amiga? Você quer parte do dinheiro que ele conquistou com tráfico, né? Com a morte das pessoas. Dinheiro de bandido, né? Basicamente, você quer que a justiça autorize você a ficar com essa grana. Vale lembrar que a travesti já foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em outubro de 2021 por roubo e informações no celular poderiam ajudar no inquérito sobre o tráfico de drogas da Maré. A Mulher Gato, segundo a polícia, era muito famosa e conhecida no baile da Disney, lá no Complexo da Maré, em uma das regiões dominadas pelos traficantes que são do Terceiro Comando Puro. Em 2021, ela passou a ser monitorada após comentários da mulher de um traficante da região que a ameaçou após ter descoberto uma traição do marido. Falando em traição, olha só, o ex-jogador Edmundo, grande jogador, viralizou essa semana após protagonizar um momento bem sincerão quando comentava a sua atual relação com Pedrinho, que é o presidente do Vasco. O ex-jogador estava ali atacando a atual gestão do Gigante da Colina durante a live no seu canal no YouTube, que se chama Mundo do Ed, quando cometeu uma gafe e assumiu que traiu a sua esposa. Vejam o vídeo. Eu torço muito para o sucesso do Vasco. Eu sofro quando o Vasco perde, fico triste quando o Vasco perde. Eu vou torcer para o Vasco ganhar sempre, mesmo que isso seja benéfico para ele, tá? Para ele, presidente. Mas não há nenhuma possibilidade que ele me traiu. Pedrinho me traiu, ele é traidor. E eu não tolero, porque eu nunca traí ninguém. Eu posso ser todo errado. A minha mulher eu já traí, é verdade. Eu posso ser todo errado, mas esse defeito eu não tenho. Sou homem. O que eu falo, eu cumpro. Até me ferro. O momento virou assunto nas redes. Torcedores e fãs do esporte não perdoaram a fala do Edmundo e zoaram muito a sua sinceridade. Até o momento, não tivemos o pronunciamento da ex-esposa, que é a Clarissa Iwalski, que é muito discreta nas redes sociais, mas que deve estar bem magoada com essa história, com esse papo. Provavelmente na época eles se separaram por isso. Eles não estão mais juntos, tá? Atualmente, o Edmundo namora a empresária Carol Schecker. Edmundo, tem que saber falar, hein? O amor venceu. Pois é. Dados divulgados nesta sexta-feira, agora no dia 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o Brasil registrou 11.200 casamentos entre pessoas do mesmo sexo só em 2023. O maior número desde o início da série histórica da pesquisa Estatísticas do Registro Civil em 2013. Isso é 1,6% a mais em relação a 2022. Em 2013, quando as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo passaram a ser reconhecidas oficialmente
oficialmente em todo o território nacional, foram celebrados 1.774 casamentos entre homens e 1.926 entre mulheres. Já agora, em 2023, esses números saltaram para 4.175 entre os homens e expressivos 7.023 entre mulheres, uma alta de 5,9% nas uniões femininas, enquanto os casamentos entre homens tiveram aí uma queda de 4,9%. O levantamento também apontou que, historicamente, o número de casamentos entre mulheres supera o de uniões entre homens desde o início da série da pesquisa. Em um país ainda marcado por desafios à cidadania LGBTQIAPN+, esses dados não apenas evidenciam o fortalecimento da visibilidade e dos direitos da comunidade, como também celebram o amor em sua forma mais autêntica. Rainha perde o trono. A influenciadora digital Virgínia Fonseca, com mais de 52 milhões de seguidores só no Instagram, foi escolhida para ocupar o posto da rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, substituindo ninguém menos que a atriz Paola Oliveira, que se despediu do cargo após 7 anos de reinado. A estreia da Virgínia na Marquês de Sapucaí está marcada para o Carnaval de 2026 e a recepção do público foi no mínimo controversa, viu? Os internautas reagiram com surpresa, memes, críticas e também apoio à nova rainha. Mas o melhor meme é um que diz assim: saiu a onça e entrou o tigrinho, em alusão à fantasia da onça de Paola e aos contratos milionários da Virgínia com as bets legais. A nomeação da influenciadora também reacende discussões sobre a ocupação de cargos simbólicos por figuras públicas, sem que eles tenham de fato uma trajetória ali no samba, destacando a frustração de parte da comunidade do carnaval com a falta de representatividade no mundo do samba, inclusive de pessoas pretas. Além das críticas ligadas à sua relação com o samba, Virgínia também enfrenta polêmicas no cenário político. A gente viu aí, nessa terça-feira, dia 13, dias antes do anúncio dela como rainha da bateria, que ela prestou depoimento na CPI das bets no Senado, que investiga os impactos das plataformas de apostas no orçamento das famílias brasileiras e possíveis ligações com o crime, como, por exemplo, lavagem de dinheiro. Mesmo diante das críticas, há quem veja aí nessa escolha da influenciadora uma forma de renovar o carnaval, ampliar o alcance das escolas a atrair novos olhares para a folia. Bem, é isso que a Virgínia faz. Ela samba na nossa cara. Relatos do trauma. Lembram da semana passada que a gente noticiou o caso dos policiais que abordaram e subornaram os frequentadores da Pedra do Arpoador na semana do show da Lady Gaga? Que a galera tava ali fazendo uma pegação ali, uma coisa que é proibida em local público, enfim. A polícia, em vez de fazer o seu trabalho, resolveu subornar os jovens. Vamos relembrar essa cena. É pra isso que eles descem, mostrando o comprovante do Pix, contando o dinheiro para pagar. É só propina que eles querem. Se fosse para prender, Rio de Janeiro não tá mais para amadores. Então, esse caso se tornou denúncia de policiais militares. Segundo o relato de um dos participantes, o agente exigiu dinheiro para não prendê-los por fazer sexo no local público, disse ele ao site da UOL. Preferi pagar R$50 do que ser levado para a delegacia. A gravação feita no início de maio mostra o policial usando uma lanterna para flagrar os envolvidos. Um aparece sem roupas, outros estão de roupa de banho, um rapaz mexe na carteira, outro exibe o comprovante do Pix e, embora só um agente apareça no vídeo, 2 teriam participado da abordagem. A polícia militar afirmou que vai investigar e identificar os envolvidos, mas ainda não recebeu uma denúncia formal. O caso reacende relatos antigos de extorsão em pontos de pegação no Rio de Janeiro. Frequentadores do Aterro do Flamengo, por exemplo, dizem já ter sido coagidos a pagar propina em abordagens semelhantes a essa da Pedra do Arpoador. Um deles disse que inclusive conhece gente que foi levado ao caixa eletrônico no carro da polícia. A pegação ao ar livre é comum entre homens gays e também entre héteros, mas, como sempre, nem todos pagam o mesmo preço. Os héteros fazem isso nas boates, nas festas, nas praças há séculos, mas a perseguição só serve para gays. Condenação de ex-BBB. Ariadna Arantes foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a pagar uma indenização de R$20 mil por danos morais ao apresentador Ratinho do SBT. A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros da 4ª turma do STJ, seguindo o voto do relator ministro Marco Buzzi. Isso aconteceu no último 6 de maio, só agora que a gente veio ter notícia porque a Ariadna veio a se desfalar. Segundo a Folha, que obteve essas informações, não cabe mais recurso. Esse processo teve início em 2022, quando a Ariadna comentou nas redes sociais que o apresentador seria infiel à esposa, Solange Massa, em uma tentativa de defender a cantora Anitta de críticas feitas por Ratinho em seu programa. A declaração da Ariadna, publicada nos comentários, dizia o seguinte: um cara bem casado que se tranca com umas e outras no camarim após as gravações de seu programa não pode se achar no direito de criticar outra mulher. Bem, o Ratinho alegou na justiça que teve sua honra ferida e processou a ex-BBB, que é uma mulher trans, solicitando a ela e ao Facebook a retirada
da publicação para ter o impedimento de novos comentários aí, gerando danos morais. Mesmo com a decisão definitiva do STJ, a Ariadna se pronunciou nas redes sociais nessa terça-feira agora e afirmou que o caso seguirá para o Supremo Tribunal Federal. Assista um trecho do seu pronunciamento. Porque eu tenho que cumprir com uma ordem judicial, que ainda não é agora, mas caso eu tenha que cumprir, pode deixar que eu vou pagar, vou cumprir com as minhas obrigações sim, e eu não vou pedir emprestada a nenhum de vocês. Eu vou tirar do meu bolso, das minhas economias e vou pagar. Então, meus amores, vocês que estão vindo aí, cheia de piadinha, cheia de tudo, vocês podem se poupar, tá, meus amores? E obrigado a quem entende, a quem me acolheu, quem me acolhe, e a quem sabe que a justiça de verdade não é só como um papel assinado, é consciência limpa. A ex-BBB também afirmou que, com a maturidade que possui hoje, teria agido de forma diferente. Disse ela: no final, não valeu a pena, só saí perdendo em vários sentidos. Bem, a Ariadna disse estar preparada para acatar as consequências. Vitória! O Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa à cantora Ludmilla no processo por injúria racial contra o apresentador Marcão do Povo. A decisão põe fim a uma disputa judicial iniciada em 2017, quando o apresentador, durante o programa Balanço Geral do Distrito Federal da Record TV, se referiu a ela como pobre macaca. Vejam esse vídeo. Uma menininha de 11 anos também não conseguiu tirar foto com ela em Angra no final do ano, e agora tem essa história aí. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre, mas pobre mesmo, pobre, mas eu sempre falo com meus amigos. Na época, a repercussão do caso levou à demissão do Marcão do Povo pela Record, mas ele foi posteriormente contratado pelo SBT, o que não é nenhuma surpresa. O processo resultou inicialmente na condenação do apresentador a 1 ano e 4 meses a regime aberto, além de pagamento de uma indenização para a instituição que atua na luta contra o racismo. No entanto, em 2024, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por sua absolvição, sob a alegação de que a prova apresentada havia sido editada, que no caso era esse vídeo. Agora, com a decisão favorável do STF, Ludmilla comemorou a vitória nas redes sociais, enfatizando a importância do reconhecimento jurídico para casos de discriminação racial. Disse a cantora: em 2017 fui chamada de pobre macaca por um apresentador ao vivo na TV aberta. Hoje, finalmente, foi reconhecido o racismo que tentei denunciar lá atrás. Essa vitória não apaga a dor, mas reforma que o racismo é crime e tem as suas consequências. Agradeço ao sistema judiciário brasileiro por apoiar essa luta. A justiça foi feita. Parabéns, Ludmilla. Que todos nós possamos continuar com vitórias como essa. Fã perde processo. A cantora Anitta, de 32 anos, venceu um processo movido por Maria Ilza de Azevedo, de 76 anos, fã da cantora, que alegou ter sido exposta sem consentimento no documentário Anitta Made in Honório, que é da Netflix. A Netflix e a produtora Conspiração também eram réis no caso, e foram igualmente beneficiadas. Maria Ilza foi retratada como alguém que invadiu o condomínio da cantora no Rio de Janeiro. Quem assistiu aí o documentário viu que, de fato, isso aconteceu. A defesa dela, no entanto, alegou que ela foi autorizada a entrar na mansão e que, pela forma como foram veiculadas as cenas, a mulher se sentiu ridicularizada. No documentário, a mãe da Anitta afirma que deixou a fã entrar porque achou que ela estava trabalhando no figurino do show. A Anitta encontra a senhora sentada em seu sofá e exclama: gente, o que a tia Ilza está fazendo aqui dentro? A defesa de Dona Ilza pediu indenização de R$1 para cada pessoa que viu a série. Na época do lançamento, a produção chegou a ser a mais assistida do Brasil na Netflix, e são milhões de reais que seriam, né? A justiça indeferiu todos os pedidos da autora. Na decisão, o juiz considerou que a idosa não foi exposta ao ridículo e, além disso, autorizou sim o seu uso de imagem, e o documento foi periciado e a originalidade da assinatura foi confirmada. Dona Ilza ainda foi condenada a pagar as custas dos processos e honorários dos advogados dos réus, no valor de 15% da causa, mas, como ela tem direito à justiça gratuita, a cobrança está suspensa. Bem-vinda, Valentina, uma notícia boa pra gente que é LGBT e fã de RuPaul's Drag Race. Conhecida pelo seu carisma, beleza e talento, a Valentina, que brilhou na 9ª temporada do reality e também no All Stars 4, revelou ao mundo esta terça-feira, agora no dia 14, que é uma mulher trans. A artista, agora com 34 anos, escolheu o próprio aniversário para dividir a novidade com os seus fãs nas suas redes sociais. Disse ela: olá a todos, sou eu, Valentina Chunash. Hoje é meu aniversário, faço 34 anos, já faz algum tempo que
estou em transição. Tenho feito isso em particular, mas hoje eu queria me abrir e compartilhar com todos vocês. Em um textão sincero, Valentina explicou que sentiu a pressão para tornar isso uma coisa pública, mas ela precisou desse processo e optou por revelar somente em seus próprios termos e ali pelas pessoas mais próximas. Ela ainda agradeceu o carinho da base de fãs que a acompanha desde sua participação marcante no Drag Race. A publicação foi finalizada com 2 emojis carregados de significado, um coração rosa e a bandeira trans, que é azul e rosa e branco. O anúncio rapidamente gerou uma onda de apoio e celebração nas redes, com mensagens de carinho dos seus fãs, colegas de elenco e da comunidade LGBTQIAPN+. Luigi, o musical. Então, uma rapidinha aqui. Uma comédia satírica inspirada pelo sucesso da Broadway Chicago e pela vida de Luigi Mangione, o assassino do CEO Brian Thompson, estreia no dia 13 de junho agora em um teatro em São Francisco, nos Estados Unidos. O espetáculo, cujos ingressos já se esgotaram, conta a história do jovem suposto assassino corporativo que acidentalmente se tornou herói folclórico. Tal como Chicago, a trama ficcional é inspirada por assassinatos que ocorreram na vida real. Intitulado Luigi, o musical, o espetáculo apresenta uma releitura satírica e surreal do clássico da Broadway Chicago, usando o caso do Mangione, claro, como ponto de partida. A trama gira em torno da repercussão do crime e das reações da sociedade, explorando a confiança ou a falta dela nas instituições de saúde, tecnologia, indústria e entretenimento. Bom, desejamos aí sucesso no musical e tomara que eles não sejam processados pelos advogados do Mangione, que são muito bons, por uso indevido de imagem, de história e tudo mais. Passada no Grindr. Durou apenas um único dia a permanência de Tobias Tyberg no cargo de Conselheiro de Segurança Nacional da Suécia. O site Fino noticiou agora essa semana que, após ser nomeado oficialmente no dia 8 de maio, o diplomata renunciou ao cargo no dia seguinte, após vir à tona que ele manteve no passado uma conta no Grindr, que foi um fato omitido nas verificações de segurança ao assumir esse cargo. Imagens do perfil foram enviadas anonimamente ao governo sueco, gerando desconforto nos bastidores e a irritação aí do primeiro-ministro Ulf Kristersson, que classificou a omissão como muito grave. Em declaração ao jornal Dagens Nyheter, não sei falar essa língua, Thunberg confirmou a autenticidade das fotos e assumiu o erro dele. Ele disse: "Essas fotos são antigas de uma conta que eu tinha anteriormente no site de relacionamentos Grindr. Eu deveria ter informado sobre isso, mas não fiz." A renúncia acontece em um momento muito delicado para o governo, poucos meses após o antecessor de Thunberg também deixar o posto em meio a acusações de manuseio inadequado de informações confidenciais. Esse episódio aí do Grindr repercutiu negativamente na agenda política sueca e culminou no cancelamento da participação de Thunberg em uma reunião de líderes ali no norte da Europa, em Oslo, para onde ele viajaria como premier. De acordo com as regras de segurança do governo sueco, os candidatos a cargos sensíveis devem relatar qualquer dado pessoal que possa representar risco de chantagem, o que inclui o uso prévio de aplicativos de relacionamento, independentemente da sua orientação sexual. Então, não foi um caso de homofobia. Show de horrores. Autoridades dos Estados Unidos estudam a aprovação de um reality show em que os imigrantes competiriam pela cidadania americana, confirmou nesta sexta-feira o Departamento de Segurança Interna, o DSH, dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, que já foi astro de um reality no passado, todos sabem que ele foi o apresentador do O Aprendiz, de 2024 a 2015, tem aí como foco a luta contra a imigração ilegal durante o seu mandato. O Wall Street Journal informou que o produtor canadense-americano Rob Warsow apresentou ao DSH o projeto de um programa em que imigrantes se enfrentariam em episódios com 1 hora de duração. E isso tudo para mostrar quem seria o mais novo americano. No fim de cada episódio, um participante seria eliminado. Cada proposta passa por um processo de seleção rigoroso antes de ser aprovada ou rejeitada. Precisamos reviver o patriotismo e o dever cívico neste país e estamos felizes em analisar propostas fora da caixa, disse o DSH. Warsow ressaltou ao jornal que o programa pretende ser positivo e que os participantes poderiam competir para encontrar ouro numa mina ou trabalhar em equipe para montar um chassi de um automóvel, indicou o jornal. O programa começaria em Ellis Island, uma ilha que fica em frente a Manhattan, na cidade de Nova York, onde milhões de estrangeiros desembarcaram no século XX. Essa gente é doente, sádica e muito perigosa. Mete bala. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou nessa quarta-feira, agora dia 14, uma resolução que proíbe a distribuição, a fabricação, a manipulação, a propaganda e o uso do medicamento Mete bala, que é uma gominha à base de tadalafila, um remédio de disfunção erétil, mas que a galera tá tomando aí a esmo para ficar mais durão ali na hora do ato. A bala é produzida pela empresa FB Manipulação Limitada, sediada em Mogi Guaçu, em São Paulo. Em nota, a agência reguladora
destacou que a medida foi adotada porque o produto não tem qualquer tipo de regulação. Além disso, a empresa identificada não tem autorização da Anvisa para fabricar os medicamentos. O registro é a comprovação de que o produto possui eficácia, segurança e qualidade, destacou a Anvisa. O que é o produto? A agência reforçou que a tadalafila, indicada para tratar disfunção erétil, é um medicamento sujeito à prescrição médica e que seu uso depende de avaliação clínica sobre condições específicas do paciente, principalmente condições cardíacas. Quem faz a propaganda de produtos irregulares, como o influenciador John Vlogs, que vocês estão vendo aí, que também está envolvido na CPI das bets, comete infração sanitária e está sujeito a penalidades, incluindo multas. Do pornô ao monastério. Depois de mais de uma década atuando como stripper em festas e palcos no Reino Unido, o australiano Ashley Edelman decidiu dar uma guinada radical na sua vida e abraçar a espiritualidade. Olha que coisa linda. Em entrevista ao site Newsweek, Ashley revelou que trocou o universo do entretenimento adulto por uma rotina de silêncio, meditação e autoconhecimento em um monastério na cidade de Chiang Mai, na Tailândia. A sua jornada começou após um colapso pessoal e representa um novo capítulo para quem viveu intensamente entre fisiculturismo, drogas e performances. Segundo o site Fino, aos 22 anos, recém-saído do exército, o australiano Ashley viajou para o Reino Unido, incentivado pelos pais, mas acabou tomando um rumo inesperado ao iniciar sua carreira como stripper em Cornwall. Com o tempo, Ashley passou a integrar um dos maiores shows itinerantes de stripper do país e do mundo, ganhando destaque por sua performance artística. O envolvimento com esteroides, cocaína, maconha se intensificou, levando ao limite. Em 2018, ele deixou os palcos e, após uma breve tentativa de retorno em 2022, percebeu que aquele ciclo havia se encerrado. A verdadeira virada veio em setembro de 2024, quando participou de um retiro de 30 dias em um monastério voltado para os ocidentais. A rotina rigorosa, que incluía acordar às 4 da manhã, meditações, cantos, tarefas comunitárias, despertou visões que o impulsionaram a mudar para Dubai, onde hoje ele atua como terapeuta de respiração e coach. Com mais de 150 mil seguidores no Instagram, Ashley agora compartilha sua transformação com o mundo. Que tenha sucesso na sua nova jornada. Vai me enterrar na areia? Bem, a gente encerra essa edição com uma notícia que viralizou nesse final de semana de um turista britânico que se empolgou ali durante a passagem pela praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e acabou passando por um belo de um perrengue. O jovem Jensen resolveu se enterrar na areia, mas acabou indo fundo demais e ficou preso no buraco, precisando ser resgatado. Assistam o vídeo. Não sai não, que loucura. Move back, please. Move back. Move back. Move back. Olha só, velho, que loucura, o cara fez. O americano fez um... Pé na cova. Olha, não consegue sair. Sai de canto. Olha que loucura, meu irmão. O americano fez um buracão aqui, jogou dentro, não consegue sair não. Irmão, tem que balançar. Balançando. Ó, parece que filme isso aqui, meu irmão. Deixa eu tirar ele, segura aqui. Vai lá. Continua ele. Olha só. Olha o gringo, o americano fez merda. No final das contas, ele passou 3 horas enterrado e conseguiu sair com a ajuda de muita gente, baldes, corda, gritaria, tudo aquilo que um gringo precisa passar para saber o que é uma praia no Brasil. Vejam seu salvamento. Agora tá vendo agora com o balde de areia? Tirou a parada, calma aí. Vai. Todo mundo junto. Vai tirar o cara daquela situação. Tá sacando na área. Lá vem. Não, mano, assim não, pai. Depois ele fez uns stories contando a sua experiência de quase morte. Assistam. I'm Jensen from England. I'm a guy that got stuck in that hole. I was digging a 8-foot hole and let's see what was going through my head. I thought I was going to die, but luckily I had good people to save me. But yeah, what's the word? Obrigado to the people of Rio that actually helped me out. Yeah, still going, but I'll definitely be back to that beach. That was unreal.
But yeah, I did think I was gonna die. É, cara, a praia de Copacabana não é pra amadores não, viu? Muito obrigado pra quem chegou até aqui o final dessa edição do nosso Rolinho de Notícias. Eu adoro que vocês estão sempre no domingo aqui com a gente ao meio-dia, assistindo tudo que rolou durante a semana. E ó, segue o canal, coloca o seu dedinho aqui, leva só um segundo, ó, plim, já tá seguindo o canal do Márcio Rolim, que é muito legal. A gente precisa chegar logo aos 200 mil seguidores. E aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se pra você mandar um dinheiro e um trocadinho qualquer. A galera do Apoia-se, vocês são incríveis, todos os meses tá ali o certinho. Isso ajuda a gente a fazer vídeos legais todos os dias. Aqui no cantinho tá passando o último rolinho de notícia pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.